O ônibus para Porto Alegre estava parado na rodoviária de Caxias do Sul, o motor ronronando baixo. Eu me acomodei no último banco, torcendo para que o assento ao meu lado ficasse vazio. Era uma viagem longa, e eu só queria espaço para os meus pensamentos. Eu usava um vestido de malha preta, simples, e tênis brancos já gastos. A jaqueta de couro estava no meu colo, pronta para me proteger do frio da noite. A rodoviária estava quase vazia. Eu olhava o relógio, contando os minutos para a partida. A esperança de ter o banco só para mim desapareceu quando ele apareceu. Ele caminhou pelo corredor com passos firmes. Havia algo em sua presença que chamava a atenção, mesmo sem ele ser imponente. Com licença, disse ele, a voz baixa, mas clara. Apontou para a poltrona ao meu lado. É aqui, né? Meu coração afundou. Tentei disfarçar minha decepção com um sorriso. Sim, é aqui. Ele guardou a bagagem e se sentou. Para minha surpresa, não invadiu meu espaço. Manteve uma distância respeitosa. Me chamo Gustavo, ele se apresentou com um sorriso amigável. Isabela, respondi, aceitando o cumprimento. O toque de sua mão foi firme, mas suave. Por um instante, senti uma estranha eletricidade no ar. Indo para a capital também, ele perguntou. Assenti. Sim. Visitei minha família. Eu também sou de lá, ele disse. Sorri. O ônibus começou a se mover, deixando Caxias do Sul para trás. Eu nunca converso com estranhos, mas com Gustavo, era diferente. Havia uma naturalidade em nossa conversa que me fez esquecer que ele era um desconhecido. Falávamos baixo, sem pausas constrangedoras. Era como se já nos conhecêssemos há anos. Ele perguntou o que me levou a sair de Caxias. Eu hesitei, mas me senti à vontade para responder. Eu precisava de ar. Queria ver o mundo. Ele ouviu com atenção e perguntou se eu encontrei o que procurava. Em partes, respondi. Cresci e aprendi muito, mas também descobri que o que a gente deixa para trás é importante. Ele concordou, e eu perguntei o que o trouxe de volta. Família, ele disse. Meu pai está envelhecendo, e a fazenda precisa de ajuda. Ele fez uma pausa e concluiu. Acho que algumas raízes são difíceis de arrancar. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Compartilhávamos histórias similares. É engraçado nunca termos nos cruzado antes, ele comentou. Talvez fosse destino. Ou talvez seja sorte, ele brincou, encontrar alguém tão legal por acaso. Eu ri, e o som ecoou suavemente. A noite em Porto Alegre era diferente da de Caxias do Sul. Mais agitada, mais vibrante. O ar carregava uma mistura de odores, o cheiro de asfalto molhado, o perfume de flores de alguma praça distante e o aroma inconfundível do café fresco de uma lanchonete próxima. Eu caminhei apressadamente pela rodoviária, sentindo o frio da noite penetrar a minha jaqueta de couro. A conversa com Gustavo ainda ecoava na minha cabeça, e a sensação de seu beijo nos meus lábios parecia que tinha acontecido segundos atrás. A ponta dos meus dedos ainda formigava onde ele os beijou. Chegando em casa, o apartamento parecia maior e mais silencioso do que eu me lembrava. A solidão me atingiu em cheio. Pela janela, via as luzes da cidade cintilarem, mas a paisagem não me confortava. Em vez de sentir o alívio de estar de volta, sentia um vazio. O meu vestido de malha preta, que antes me parecia tão confortável e familiar, agora parecia sufocante. Larguei minhas coisas no chão, peguei o celular e fiquei encarando a tela. Eu tinha o número dele, mas a coragem para ligar parecia ter ficado no ônibus. E se ele estivesse ocupado? E se ele se arrependesse do que aconteceu? A incerteza me paralisou. Aquele beijo, tão intenso e inesperado, agora me parecia um sonho. E se eu tentasse ligar, o sonho se quebraria? Deitei na cama e tentei dormir, mas meu cérebro se recusava a desligar. A cada virada, eu revivia a conversa no ônibus. O som de sua voz, a forma como ele me olhava, o toque de sua mão. O meu corpo parecia não ter se desligado daquele contato, uma memória vívida que fazia meu coração acelerar.
A sensação de sua mão sobre a minha era tão real que eu podia senti-la em meus dedos. A imagem de seu rosto, iluminado pelas luzes tênues do ônibus, era a última coisa que via antes de fechar os olhos. Às 3 da manhã, meu celular vibrou. Era uma mensagem dele. Oi, Isabela. Chegou bem? Um sorriso bobo se formou nos meus lábios. A mensagem era simples, mas o alívio que senti foi imenso. Ele não tinha esquecido. Ele se importava. Sim, cheguei bem. E você? Onde está? Estou em casa. Não consigo dormir. A viagem me deixou com a cabeça cheia. Cheia de quê? De você. Meu coração deu um salto. Meu corpo reagiu a essa mensagem como se ele estivesse na minha frente. Eu também não consigo dormir, admiti, sentindo meu rosto corar. Acho que a minha cabeça também está cheia de você. A conversa continuou pela madrugada. Falamos sobre tudo e nada. Desde as coisas mais banais do nosso dia até as nossas maiores ambições e medos. Era como se a nossa conversa no ônibus fosse apenas o começo. Nós nos conectamos de uma forma que me fazia sentir que ele me conhecia melhor do que muitos dos meus amigos. E eu percebi algo mais, a maneira como ele me fazia rir. Ele tinha um jeito de me desarmar, de me fazer sentir confortável e leve, como se não houvesse peso algum nas minhas costas. O sol já começava a nascer quando ele enviou a última mensagem da noite. Preciso tentar dormir um pouco. Mas antes, me diga uma coisa, o que você está fazendo amanhã? Nada de especial, respondi. Só revendo minha família, talvez. E depois? Não sei, por quê? Porque eu queria te ver. Queria saber se você tem um tempo para mim. Eu hesitei. Sim. Acho que sim. Ótimo. Eu te ligo amanhã de tarde para combinarmos. Combinado, respondi, com um sorriso que não conseguia esconder. Eu deitei na cama, o celular na mão, e fechei os olhos. As poucas horas de sono que tive foram as mais tranquilas que tive em anos. A tarde chegou, e o meu celular ainda não tinha tocado. A minha ansiedade cresceu novamente. Será que ele se esqueceu? Será que ele mudou de ideia? Eu estava me sentindo como uma adolescente apaixonada, e o sentimento era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. O meu celular tocou. Olhei para a tela e o nome Gustavo fez meu coração pular. Oi, eu disse, tentando parecer calma. Oi, Isabela. Como você está? Bem. E você? Bem. Você está livre agora? Eu queria te ver. Sim, estou. Onde? Você está em casa? Posso te pegar aí. Eu dei a ele o meu endereço, e ele disse que estaria lá em meia hora. Eu me levantei e comecei a me arrumar. Olhei para o meu guarda-roupa, procurando algo que fosse a cara do nosso encontro. Algo que fosse casual, mas que me fizesse sentir bem. Optei por um macacão jeans que me vestia perfeitamente e uma camisa branca por baixo. Eu adorava a sensação de conforto e liberdade que o jeans me dava. Nos pés, um par de botas marrons de camurça. Peguei minha jaqueta de couro novamente e ajeitei meus cabelos, me sentindo mais animada do que nos últimos meses. O interfone tocou e eu corri para atendê-lo. Oi, pode subir, eu disse, a voz cheia de excitação. Ele estava na porta, usando uma camisa de linho azul clara e calça jeans escura. A barba por fazer e o cabelo bagunçado lhe davam um charme irresistível. Ele sorriu, e o brilho em seus olhos era o mesmo do ônibus. Oi, ele disse, a voz baixa. Você está linda. Obrigada, eu respondi, sentindo meu rosto corar novamente. Você também está ótimo. Nós saímos do meu apartamento e fomos para o seu carro. Dentro, o cheiro de carro novo e o leve aroma de seu perfume me envolveram. Para onde vamos? Perguntei. Vamos dar uma volta. Te levar em um lugar especial. Ele me levou para a orla do Lago Guaíba. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa.
Era um cenário de tirar o fôlego. Sentamos em um banco, observando as pessoas passarem, crianças correndo, casais de mãos dadas. Eu amo esse lugar, ele disse, sem tirar os olhos do horizonte. Quando eu morava aqui, vinha sempre. É lindo, eu disse. Sabe, Isabela, eu não respondi a pergunta dele imediatamente. A minha cabeça estava girando, e as palavras se recusavam a sair. Promete que não vai me deixar ir. A frase ecoou na minha mente, e eu a olhei nos olhos, com o coração batendo forte no peito. O sol já havia se posto, e as luzes da orla do Lago Guaíba formavam um colar brilhante na escuridão. O ar da noite parecia ter ficado mais frio, mas o calor de seu abraço era suficiente para me proteger. Gustavo. Eu comecei, mas ele me interrompeu com um beijo. Um beijo suave, calmo, mas que transmitia uma urgência silenciosa. Eu correspondi, e o mundo ao nosso redor desapareceu mais uma vez. Era como se nada mais importasse, apenas nós dois naquele momento. Quando ele se afastou, seus olhos estavam fixos nos meus, procurando uma resposta. Eu não podia prometer algo que não sabia se seria capaz de cumprir. Eu mal o conhecia, mas a nossa conexão era tão forte que me assustava. Eu comecei, mas ele sorriu, um sorriso triste, mas reconfortante. Não precisa me prometer nada, ele disse. Eu só quero saber se você quer continuar me vendo. Sim, eu disse, sem hesitar. Sim, eu quero. Ele sorriu de verdade agora, e o brilho nos seus olhos voltou. Ele me abraçou de novo, e eu me aconcheguei em seu peito, me sentindo em casa. Nós caminhamos de volta para o carro, de mãos dadas, sem dizer uma palavra. A nossa conversa não precisava mais de palavras. A nossa conexão era silenciosa, mas intensa. No carro, ele me levou para um restaurante no centro de Porto Alegre. Era um lugar pequeno, aconchegante, com mesas de madeira e luzes baixas. A comida era deliciosa, e a nossa conversa fluiu facilmente, como se fôssemos velhos amigos. Ele me contou sobre sua vida na fazenda, sobre seus pais e sobre a sua paixão por trabalhar com as mãos. Ele era um homem de verdade, um homem que não tinha medo de trabalhar, de se sujar. E eu me senti atraída por isso. Eu, uma mulher de cidade, que só conhecia a vida agitada e a rotina do escritório, estava fascinada por aquele homem que vivia no campo. Ele me olhou com atenção, como se estivesse tentando decifrar algo invisível. Isabela, ele disse, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração bateu mais forte. Eu o olhei, com o coração na mão. Ele parecia sério. Ele suspirou, e seus olhos se encheram de uma tristeza que me assustou. Eu sou casado, ele disse. O mundo ao meu redor desabou. A minha cabeça girou, e o som do restaurante se tornou um zumbido distante. Eu olhei, procurando uma piada, mas não havia nenhuma. A sua expressão era séria, e os seus olhos estavam cheios de desespero. Eu me levantei da mesa. A minha voz estava tremendo, e eu mal conseguia falar. Como você pode? Como você pode fazer isso comigo? Com a sua esposa? Com a sua família? Ele tentou me segurar, mas eu me afastei. As lágrimas desciam pelo meu rosto, e eu não conseguia pará-las. A minha raiva era tão grande que eu não conseguia pensar direito. Eu preciso ir, eu disse, e saí do restaurante correndo. Ele me seguiu, mas eu me perdi na multidão. Eu não queria mais olhá-lo. A minha decepção era grande demais. Eu corri para o meu apartamento e bati a porta. Eu me joguei no sofá, e as lágrimas continuaram a descer. A minha cabeça estava cheia de perguntas. Por que ele fez isso? Por que ele me beijou? Por que ele me fez acreditar que havia algo entre nós? Eu me senti uma idiota. Eu me senti usada. A minha mão ainda formigava onde ele a beijou. A sua mão ainda parecia estar na minha. A sua voz ainda ecoava na minha cabeça. Eu liguei para a minha mãe. A sua voz me confortou, mas eu não contei o que aconteceu. Eu não queria que ela soubesse que eu tinha me apaixonado por um homem casado. Eu me senti envergonhada.
A minha raiva foi substituída por uma tristeza profunda. Eu me senti traída. Aquele homem que me fez sentir segura e protegida agora me fazia sentir usada e quebrada. Eu fui para a cama, mas não consegui dormir. Eu fiquei lá, com os olhos abertos, olhando para o teto. Eu me senti uma idiota por ter me apaixonado tão rápido. Eu me senti uma idiota. As semanas que se seguiram foram um borrão de dor e arrependimento. Eu me senti uma idiota. A paixão que havia me consumido por poucos dias agora se transformou em uma profunda vergonha. Eu me perdi no trabalho, ignorando as mensagens de amigos e evitando qualquer lugar onde pudesse esbarrar com ele. As ruas de Porto Alegre, antes cheias de promessas, agora me pareciam ameaçadoras. Cada esquina, cada café, cada parque me lembrava de Gustavo e do que eu pensei que tínhamos. A cidade inteira se tornou uma lembrança constante da minha ingenuidade. Eu estava presa na minha própria armadilha emocional. Uma parte de mim queria odiá-lo, queria gritar por traição. A outra parte, a mais perigosa, queria entender. O que ele quis dizer com "eu sou casado"? Ele parecia tão sincero. Por que ele me procurou? Eu me sentia como se estivesse em uma novela, e eu odiava isso. Uma tarde, enquanto eu estava trabalhando em meu escritório, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Meu coração disparou. Eu hesitei, mas atendi. Isabela? A voz dele. A voz que me assombrou durante semanas. O que você quer, Gustavo? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Eu preciso falar com você. Por favor, me dê uma chance para explicar. Não há nada para explicar. Você é casado. Fim da história. Por favor. Eu não sei quando vou ter outra chance. Eu estou aqui perto do seu trabalho. A gente pode tomar um café, só por 5 minutos. Eu me recusei. Eu não queria vê-lo. Mas a minha curiosidade era maior que a minha raiva. Eu precisava de respostas. Eu precisava que ele me olhasse nos olhos e explicasse por que ele me fez acreditar que havia algo entre nós. Eu precisava saber o porquê de tudo aquilo. Tudo bem, eu disse, com o coração batendo forte no peito. 5 minutos. No café da esquina. Eu me levantei, ajeitei minha camisa de seda azul marinho e a saia lápis preta que me dava um ar profissional e, de certa forma, me sentia protegida. Calcei meus escarpins de salto baixo e saí do escritório, a adrenalina correndo em minhas veias. Ele estava lá, sentado em uma mesa no canto. Ele estava usando uma camisa de flanela cinza e calças jeans escuras, o mesmo visual rústico e atraente de quando nos conhecemos. Ele se levantou quando me viu, mas eu o detive com um gesto. Eu me sentei na cadeira à sua frente e o encarei. Ele parecia cansado, com olheiras escuras sob os olhos. Ele parecia ter passado por algo difícil. Obrigado por vir, ele disse, a voz baixa. Eu não esperava que você viesse. Eu estou aqui por 5 minutos. Comece a falar. Ele suspirou, e eu senti que ele estava escolhendo as palavras com cuidado. Eu sou casado. Mas não é o que você pensa. Eu sou casado no papel. Nós nos separamos há anos, mas não fizemos o divórcio. Ela se mudou para outro país, e nós perdemos o contato. Eu o olhei, com o coração partido. Eu queria acreditar nele. A minha mente, cheia de raiva e desconfiança, não conseguia. E por que você não me contou antes? Ele me olhou, e os seus olhos estavam cheios de desespero. Eu não sabia como te contar. Eu tive medo. Eu tive medo de te perder. Eu me senti uma idiota. Eu me senti usada, novamente. Você é um covarde, Gustavo. Você me fez acreditar em uma história de destino. Você me fez me apaixonar por você. E agora você me diz que está casado no papel. É uma desculpa esfarrapada. Não é uma desculpa, ele disse. É a verdade. Eu me levantei. A minha raiva era grande demais para ser contida. Eu preciso ir. Ele se levantou e segurou minha mão. Isabela, por favor.
Me dê uma chance. Eu puxei a minha mão, me afastando dele. Eu não posso. Eu preciso ir. Eu saí do café, deixando para trás. A minha cabeça estava cheia de pensamentos e emoções. O som da campainha me fez pular. Quem poderia ser? Eu não esperava ninguém, e a minha única vontade era de me afogar em tristeza e chocolate. Eu me levantei, enxugando as lágrimas e me arrastando até a porta. Pelo olho mágico, vi a silhueta de Gustavo. Meu coração parou. O que ele estava fazendo aqui? Ele me seguiu. Eu não abri. Eu me encostei na porta, respirando fundo, e a voz dele ecoou do lado de fora. Isabela, por favor. Eu sei que você está aí. Eu só preciso de 5 minutos. Vá embora, Gustavo, eu disse, com a voz tremendo. Não há nada para falar. Assim, ele insistiu. A campainha tocou novamente, e eu me encolhi. Eu estava presa na minha própria casa. Eu não podia fugir dele. O meu corpo, no entanto, parecia responder à sua presença, meu coração batia cada vez mais rápido. Eu preciso te mostrar uma coisa, ele disse. Por favor, Isabela. Confie em mim. Eu hesitei. Por que eu deveria confiar nele? Ele tinha me enganado. Ele tinha me usado. Ele me fez acreditar em algo que não era real. Mas a sua voz era tão desesperada que eu não conseguia resistir. Eu me virei, e um pensamento me veio à mente. A minha vida parecia uma história, e eu precisava de um final. Eu precisava de uma explicação. Eu abri a porta, e ele estava lá, com os olhos vermelhos e cheios de tristeza. Ele me olhou, e eu vi a dor em seu olhar. Ele estendeu a mão para mim. Ele estava segurando um envelope. É o divórcio, ele disse. Eu dei entrada hoje de manhã. Eu queria que você soubesse. Eu queria que você confiasse em mim. Eu peguei o envelope, e as minhas mãos tremiam. Eu abri e vi os papéis. Eu olhei para ele, e as lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que dizer. Ele estava dizendo a verdade. Ele não era um covarde. Ele se aproximou e me abraçou. Eu me permiti chorar em seu ombro. Ele me segurou com força, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele me beijou no topo da cabeça. Eu sinto muito, Isabela. Eu deveria ter te contado antes. Por que não me contou? Eu perguntei, com a voz abafada. Eu tive medo, ele disse. Eu tive medo de que você fugisse de mim. Eu tive medo de que você não me amasse. Eu o olhei, com o coração partido. Eu o amava. E a nossa história era mais complicada do que eu imaginava. Ele me convidou a entrar, e eu o levei para a sala. Nós sentamos no sofá, e ele me contou tudo. Ele me contou sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua esposa. Ele me contou que eles se casaram por amor, mas que o amor se foi. Ele me contou que ela se apaixonou por outro homem, e que eles se separaram. Ele me contou que ela era uma mulher que adorava a vida da cidade. Enquanto ele sonhava com a tranquilidade do campo. Eles se amavam, mas não conseguiam mais ficar juntos. Eu ouvi com atenção, e eu me senti mal por ter sido tão dura com ele. Você é um homem incrível, eu disse. Você é um homem de verdade. E eu me senti uma idiota por ter duvidado de você. Não se sinta assim, ele disse. Eu entendo a sua reação. Eu mereci. Ele me segurou a mão. Eu te amo, Isabela. Desde o momento que eu te vi no ônibus, eu soube que você era a mulher da minha vida. Eu não queria perder a sua história. Eu não queria perder a sua presença. Eu olhei, e as lágrimas desciam pelo meu rosto. Eu o beijei. Um beijo cheio de paixão e alívio. Eu me entreguei ao momento, e senti que a minha vida finalmente tinha um significado. Nós passamos a noite juntos. Nós falamos, rimos e nos beijamos. Eu me senti em casa, e ele também. Eu me senti segura, e ele me fez sentir segura.
Eu olhei, e eu soube que a nossa história não era uma história de acaso. Era uma história de destino. Eu acordei no dia seguinte, e ele estava dormindo ao meu lado. Eu observei, o seu rosto tranquilo, a sua mão na minha. Eu me senti a mulher mais sortuda do mundo. Eu não sabia o que o futuro nos guardava. Eu não sabia se a nossa história teria um final feliz. Mas eu sabia que eu não queria perdê-lo. Eu sabia que eu queria continuar a nossa história. Eu o beijei na testa, e ele sorriu. Bom dia, ele sussurrou. Eu te amo. Eu o beijei novamente, e o sol da manhã iluminou o nosso quarto. Nós não sabíamos o que nos esperava. Mas nós sabíamos que nós queríamos estar juntos. Eu te amo, Gustavo, eu disse. Vamos ver o que acontece. E eu sabia que eu queria ver. E eu sabia que eu queria estar ao lado dele. A nossa